Olá, bem-vindo à atualização sobre a guerra na Ucrânia, onde analisaremos a evolução das técnicas de combate, novas armas e principais tendências. A Ucrânia está na defesa quase todo o tempo, mas a trincheira tradicional não é mais adequada. Os soldados ficam em abrigos subterrâneos e só saem quando necessário, como para repelir ataques ou lançar drones. A vida se resume cada vez mais à espera, e os momentos mais perigosos são as trocas de turno, quando ficam vulneráveis aos FPV. Há também mais robôs terrestres suicidas, com até 30 quilos de explosivos. Isso permite atacar soldados inimigos em abrigos. Aqui, um robô ucraniano enfrenta um abrigo russo. A Rússia igualou a Ucrânia no número de drones kamikazes, tornando a situação insuportável para ambos os lados. Com ataque na retaguarda de até 20 km por lado, mira qualquer veículo ou aglomeração, com grandes danos à logística e, infelizmente para a Ucrânia, também aos civis, cuja vida a Rússia quer tornar insuportável. Há muitos vídeos de drones parados, aguardando um alvo surgir, sejam veículos, rotas ou soldados a pé. Geralmente, drones de asa fixa atuam como retransmissores para controlar outros drones. Inclusive, atrás da linha de frente, os FPVs agora são responsáveis por 2/3 das perdas humanas, seguidos por minas e artilharia. E por fim, só armas de fogo, enquanto 80% das perdas materiais perto da linha de contato. Para combater isso, surgem mais tanques tartaruga e tanques porco-espinho, como este modelo. Esperando que os drones explodam antes de atingir o blindado. A maioria das outras perdas vem de minas. Obviamente na linha de contato, mas também na retaguarda, quando há sistemas de lançamento de minas em profundidade, como com este caminhão russo que permite mirar nas estradas na retaguarda e, portanto, nos eixos logísticos. Mas também os civis que atravessam a região. Para te mostrar a intensidade do que pode ocorrer na retaguarda, combatentes ucranianos com quem falo vão para a linha de frente, linha 1 ou linha 0. Eles preferem picapes abertas, mais rápidas, em vez de blindados fechados, podendo andar a 40, 50, 60 km por hora, nos campos, mas principalmente onde ficam com espingardas. Esse é realmente o único jeito de se defender dos drones kamikazes, especialmente contra inteligência artificial ou fibra óptica, que não podem ser bloqueados. Para avançar na frente, os russos mantêm domínio na artilharia, mas, frente às defesas ucranianas, os resultados são medíocres. Graças às 150 a 200 tentativas diárias de assalto, as coisas avançam um pouco. Nesses assaltos, muitos pequenos veículos são usados para escapar melhor dos drones FPV. O número de alvos também satura a defesa ucraniana. Também há muitas tentativas de infiltração feitas a pé, geralmente por grupos de 6 a 10 pessoas tentando se esgueirar entre dois esconderijos ucranianos. Blindados aparecem às vezes, mas são muito raros, principalmente desde junho. Parece que eles estão ali para atrair drones FPV, aumentando as chances dos soldados na linha de contato. Aliás, nota-se que o avanço tático atrás de blindados ainda é comum nos treinamentos das nossas forças armadas. Bem, isso é algo que simplesmente desapareceu totalmente na Ucrânia. É absolutamente necessário se afastar dos blindados se quiser sobreviver. Às vezes vemos russos avançando com ponchos refrigerados para não serem detectados, inclusive pelos drones, que possuem capacidades infravermelhas, mas na imensa maioria dos casos são fracassos. Há campos de cadáveres sem fim em várias áreas da linha de frente, mas quando uma parte do grupo consegue avançar, eles simplesmente tentam trazer outros soldados para essa área para acumular uma massa que depois lhes permitirá avançar. E ocupar pequenos redutos ucranianos, onde geralmente há menos de 10 pessoas também. Esse método permitiu que tomassem cerca de 10 km² por dia desde junho, mas eu vou falar sobre tudo isso em detalhes, principalmente porque, há quase 3 semanas, com o tempo nublado, os ucranianos não conseguem mais fazer voar seus drones de observação. Isso facilita aos russos acumular tropas a dezenas de quilômetros de profundidade. Os ucranianos não os veem mais, então os russos voltam a realizar grandes ofensivas, com dezenas de blindados recentemente. Por enquanto, isso não é realmente um sucesso. Vamos analisar a parte técnica, estatísticas, avanços na linha de frente e também o que ocorre nos ares. Começamos pela evolução do controle do terreno. Os russos tomaram 1% da Ucrânia em 1000 dias avançando, 350 km² por mês em 2025. Eles não podem desacelerar, pois conquistaram só 253 km² em setembro. O avanço russo parece novamente recuar em outubro. Se fizermos um foco territorial no Oblast de Donetsk, que supostamente é o principal objetivo estratégico da Rússia, faltam 6.300 km² para eles no Oblast de Donetsk para conseguir conquistá-lo totalmente.
Para você ter uma ideia, eles conquistaram 6.300 km² no Oblast de Donetsk desde a primavera de 2023. Eles demoraram 2 anos e meio para conquistar essa área, então não há motivo para isso mudar. Ainda precisarão de 2 anos e meio de guerra para atingir esse objetivo. É por isso que eu sempre digo que a guerra não é sustentável a longo prazo, nem para a Rússia, nem para a Ucrânia, porque do lado das perdas humanas para a Rússia, foram registradas 220 mil mortes de russos nos bancos de dados em Alzhut, sendo 135 mil conhecidas pelo nome. Sua idade, patente e designação são conhecidas, principalmente pelos nomes nos monumentos aos mortos que surgem em toda a Rússia. E aqui estamos falando apenas dos mortos, pois é preciso acrescentar também os desaparecidos, os feridos e os prisioneiros. Por isso, nosso objetivo era ultrapassar 1 milhão de perdas. Os dados russos são menos confiáveis. Nos últimos meses, você vê que isso cai drasticamente. Mas, na verdade, é porque há vários meses de diferença entre uma morte e o fato de ela ser registrada. Hackers recuperaram listas, incluindo um documento russo que prevê para 2025 280 mil perdas, sendo 87 mil mortos e 34 mil desaparecidos. E ainda assim, temos oficiais russos que, pela primeira vez, confirmaram que a guerra custou centenas de milhares de vidas de soldados russos. A Rússia se orgulha de ter recrutado 1,4 milhão de soldados desde o ano de 2022, mas seu exército passou de 900 mil para 1.320.000 soldados. Então a gente imagina que o milhão de baixas corresponde simplesmente a esses números também. E como a presença de soldados coreanos foi negada e depois confirmada posteriormente, hoje ainda temos trolls que negam esse milhão de baixas. Mas na verdade isso é confirmado pelos números. E agora temos até os oficiais russos começando a admitir isso também. No lado ucraniano, já são 150 mil mortos e desaparecidos. Com base em dados disponíveis em fontes abertas que podem ser conferidos no Alozis, normalmente, quando há revelações de listas completas, como da 30ª Brigada Mecanizada Ucraniana, mais de 80% das perdas já eram conhecidas. A Ucrânia deve ter cerca de 600 mil perdas militares, incluindo feridos graves. Se passarmos agora para as perdas materiais, falando apenas do que está comprovado. Chegamos a 23 mil destruições comprovadas do lado russo, incluindo 6.500 tanques e veículos de combate, enquanto a Ucrânia agora se aproxima de 10 mil perdas. Em termos de ritmo, vemos que as perdas diminuíram bastante desde meados de junho e permaneceram em um nível baixo até hoje, com a imensa maioria das perdas sendo de veículos logísticos ou veículos de transporte de tropas. E os detalhes dos equipamentos perdidos pela Rússia, a proporção de equipamentos antigos e ineficientes cresce e já responde por 90% das perdas. Atualmente, nessa categoria, os transportes de tropas como o MTLB e o BMP-1 têm participação crescente. O mesmo ocorre com tanques anteriores ao T-64, cujo número cresce, especialmente com mais T-55 projetados logo após a Segunda Guerra Mundial. Se fizermos agora o tradicional giro pela linha de frente, começando pela região de Kherson, bem, não há evolução, obviamente. Controle do terreno, sem zona de contato, apenas combates em ilhas e no centro do Dnieper. Quase todas as perdas vêm de drones kamikazes, FPV, bombas planadoras e artilharia. Percebemos um crescimento recente no número de drones com inteligência artificial ou visão térmica. Aqui são imagens ucranianas, mas na verdade não há muito o que dizer devido à multiplicação desse tipo de imagens. Por outro lado, vimos o retorno dos drones Bayraktar TB2 na região. Isso indica menos radares russos ativos. Eles foram destruídos pelos ucranianos, principalmente pelos Bayraktar sobre o Mar Negro, em ambiente marítimo. Eles voltarem às costas encobertas ou sobrevoarem o solo ainda é um bom sinal para os ucranianos. Do lado russo, eles também compartilham muitas imagens de destruição contra alvos ucranianos, mas também muitos ataques contra civis dos quais eles se gabam abertamente. Até um ataque a comboios da Organização das Nações Unidas gerou uma queixa oficial, mas como sempre, ninguém se importa. Não há absolutamente nenhuma resposta em nível internacional. Mas ao sul, na Crimeia, a Rússia sofre golpes. E sua defesa aérea não consegue impedir ataques cada vez mais ousados de mísseis baratos lançados pela Ucrânia, incluindo especialmente a base de Feodósia, cujas destruições podem ser vistas por imagens de satélite. Mas há cada vez mais drones pilotados até o impacto, mesmo a centenas de quilômetros da linha de frente. O que permite destruir aviões como o Antonov 2666 helicópteros como esses Mi-8, mas também com novas operações anfíbias, com um drone pesado, tipo Baba Yaga, que decola diretamente de um barco, e esse barco serve como um relé de comunicação via Starlink. E tudo isso para destruir um radar NEBOM de mais de 100 milhões de dólares, cujo objetivo é detectar alvos ARN a longuíssimo alcance.
incluindo aviões furtivos, convido você a assistir ao vídeo onde falo sobre a detecção dessas aeronaves no Mar Negro. Um navio patrulha russo tentou patrulhar e acabou encontrando um drone, o que parece ter sido um sucesso. Se formos ao Oblast de Zaporizhia, ataques russos vêm sendo repelidos há meses. A linha de frente evoluiu pouco. Eles retomaram os ataques mecanizados em 10 de outubro, aproveitando o mau tempo. E aí é um ataque que vai em direção à cidade de Chakove. Primeiro vieram ondas de motos, depois uma coluna de 35 tanques e blindados. Relatamos perdas de 19 blindados, 41, motos 107 russos mortos e pelo menos 51 feridos. Isso se baseia apenas em imagens dos ucranianos e poucos sobreviventes, eles parecem ter sido surpreendidos. Então, além dessas raras tentativas, provavelmente há muitos comboios logísticos sendo atacados dos dois lados. Aqui há ataques na retaguarda ucraniana e russa. Houve 2 grandes ataques em ferrovias, com trens de combustível que foram atacados ao sul de Tokmak. Quando os trens pararam, virou caos, cada vagão-tanque foi destruído. Isso reforça a eficácia dos drones ucranianos até contra alvos móveis a dezenas de quilômetros de distância. Também podemos mencionar algumas perdas interessantes do lado russo, especialmente um lançador de foguetes termobáricos TORS-1A, assim como a perda de um radar S-400 com uma munição teleguiada. Além disso, no leste, os russos conseguiram tomar várias aldeias no Oblast de Dnipro. Os ucranianos provavelmente não tinham reservas sólidas nessa área, mas agora a frente está estabilizada. Lá também o que se destaca são principalmente os disparos contra a logística e os bombardeios aéreos. E também vamos destacar o bombardeio de uma mina de carvão em plena luz do dia pela Rússia, o que prendeu 190 mineiros ucranianos em 20 de outubro. Ao chegarmos ao Oblast de Donetsk, a área mais ativa da linha de frente, principalmente rumo a Pokrovsk, tivemos alguns sustos no verão, já que a Rússia conseguiu se infiltrar quase 20 quilômetros além da linha de contato. Isso gerou temor de avanço, mas eles não conseguiram explorar a brecha. Os ucranianos lançaram uma contraofensiva para cortar a cabeça de ponte, resultando em vários caldeirões consecutivos. Centenas de prisioneiros russos estão cercados, sem possibilidade de resgate ou abastecimento. O avanço russo prossegue em todo lugar, embora lento, com grandes perdas logísticas para ambos os lados. Motos russas zigue-zagueiam entre carcaças de veículos para chegar à linha de frente. Essas imagens foram feitas a leste de Pokrovsk e também há imagens do lado ucraniano, com um número impressionante, provavelmente todos atingidos por drones FPV, pois não há crateras de projéteis no chão. Talvez uma emboscada russa, mesmo assim seguimos bem ao norte de Pokrovsk. Então, como eu estava dizendo, o momento mais perigoso para praticamente todo mundo nessa área é durante as rotações. E vocês veem, por exemplo, aqui um ponto de reunião dos russos com os soldados que foram seguidos desde a saída da trincheira até este local. Depois, cada veículo será atingido por um drone kamikaze. E além desse sofrimento em profundidade que torna qualquer movimento difícil, a CIA continua lançando dezenas de ataques de infantaria só para testar como aqui, com esses coitados que atravessam campos enormes só para morrer. E o objetivo dos russos é ver se o eixo está sendo vigiado. E vemos imagens semelhantes em toda a linha de frente praticamente todos os dias. Quando esses batedores sobrevivem, os russos tentam avançar. Na defesa ucraniana, aumentam as operações com robôs terrestres equipados com alto-falantes e metralhadoras 12,7. Isso permite a atuação da infantaria e blindados convencionais aqui. Estas são imagens. A 23ª Brigada Mecanizada em Vesely, recém-tomada pelos russos, mas de qualquer forma, os russos conseguiram chegar à cidade de Pokrovsk propriamente dita pelo flanco sul. Eles seguem avançando desde agosto de 2024. É muito lento, é muito custoso, mas aos poucos eles conseguem progredir e avançar. Então a gente imagina que uma batalha urbana vai começar agora. Isso também indica que os russos ainda precisarão de muitos atacantes em relação aos defensores. E não é evidente que eles vão conseguir alcançar isso. E quando o mau tempo impede que drones mostrem a chegada dos ataques russos, vemos o retorno dos grandes assaltos mecanizados russos, como a recente tentativa ao norte de Pokrovsk, com 22 blindados, mas a minagem que havia sido feita, assim como o trabalho dos drones e da artilharia, permitiu destruir o assalto. Antes mesmo de atingir a linha de contato dos ucranianos, podemos dizer que esses grandes assaltos blindados, mecanizados, provavelmente vão parar com a Rasputitsa, que deve chegar em algumas semanas. Quando as chuvas começarem, talvez haja veículos blindados novamente com o solo congelado. Mas, de qualquer forma, é um período que dura algumas semanas e, por enquanto, não vemos sucesso. Apesar dos ataques ainda significativos, são os mais importantes desde junho, pelo número de veículos envolvidos.
Então, essa descrição da situação que estou fazendo para você em torno de Pokrovsk poderia ser exatamente a mesma em praticamente todas as cidades das linhas de frente, que hoje são verdadeiras fortalezas que os ucranianos defendem o máximo que podem. Por exemplo, em Toretsk, onde os combates urbanos começaram em junho de 2024, o mesmo ocorre em Chassivyar, a 6 quilômetros a oeste de Bakhmut, onde os combates urbanos começaram em abril de 2024. Estas imagens da cidade em 17 de outubro mostram o clima que impede o uso de drones. Ao norte, perto de Siversk, a zona cinzenta de incerteza está crescendo. Simplesmente porque os abrigos onde os ucranianos e os russos estão se encontram cada vez mais entrelaçados de ambos os lados. Já não dá para saber quem controla cada campo e linha de árvores. Não há fatos marcantes nos métodos russos na região. Não podemos listar todos os crimes de guerra ou ataques contra civis. Ainda assim, destaca-se a destruição de um helicóptero Mi-8 russo por um drone kamikaze FPV no fim de setembro. Uma cena filmada de vários ângulos. Precisamos imaginar que estamos a mais de 9 quilômetros da linha de frente. Então, até mesmo os helicópteros que voam muito baixo também são detectados e abatidos. Destacamos também o uso crucial das bombas planadoras, com milhares lançadas pelos russos para atingir defesas ucranianas. Por sorte para os ucranianos, a precisão ainda é baixa. E eu vou recomendar o trabalho de Clément Molin, que fez um trabalho notável em OSINT para catalogar todos esses impactos. Do lado ucraniano, as imagens mostram sucessos no uso dessas bombas planadoras. Especialmente com as bombas fornecidas pela França, as A2SM Hammer, que a França agora produz a um ritmo de 100 unidades por mês. Para esses ataques são necessários aviões. Ligur destruiu vários radares e lançadores S-300, abrindo o céu para aeronaves lançarem bombas na linha de frente de Kharkiv, ao norte. Muito bem também. Com menos assaltos diretos, aumentam os ataques em profundidade com drones FPV ucranianos contra canhões russos. Mas os russos seguem destruindo sistematicamente, como nesta vila sob intenso bombardeio de artilharia. Depois, quando tentam fugir, eles enviam drones FPV. Aqui vemos, por exemplo, uma mulher civil sendo ajudada por outras pessoas. Os russos lançam um segundo drone FPV para eliminar todos ao redor. Infelizmente, esse método é comum. Entre os russos, é comum mirar em civis para atrair equipes de resgate. Eles realizam o chamado double tap, lançam uma bomba planadora e 20 minutos depois, outra, quando as equipes de resgate já chegaram. E agora, infelizmente, isso é algo que vemos regularmente também contra civis, que vemos na zona de frente. Lembro que a zona de frente agora inclui cidades como Kramatorsk, localizadas dezenas de quilômetros atrás da linha de frente. Então, os russos miram nos civis para atingir os militares que eventualmente estariam na região. De qualquer forma, e uma vez que os russos conseguiram, eles vão destruir quase toda a vila com ataques. Há muitos vídeos de drones kamikaze FPV ucranianos em quantidade suficiente para atacar cada soldado russo. E podemos notar, aliás, a boa qualidade das imagens que vemos, inclusive até o impacto. Isso significa que os russos não têm guerra eletrônica ou bloqueadores. Vamos focar apenas em um caso específico de veículos ucranianos de nome, pois, a princípio, trata-se do primeiro uso de enxame de drones pilotado com inteligência artificial. Temos um piloto guiando um FPV até o alvo, com os outros FPVs seguindo atrás. Até a zona onde é pedido para eles aguardarem, o operador vai usar um primeiro drone, depois os outros drones, um por um, ele vai poder utilizá-los. Isso permite mais eficiência, pois eles sabem onde estão e reduz o tempo, porque eles não precisam reiniciar FPV a vários quilômetros de distância, ou seja, eles podem enviar os drones um atrás do outro, o que obviamente aumenta a eficiência desses ataques. Na fronteira russa em Vovchansk, seguem combates urbanos, porém sem avanço territorial. Na direção de Sumy, onde a Rússia lançou grande ofensiva neste verão, a ação fracassou e a linha de frente permanece estável, apesar da intensa atividade. Destacamos um ataque sincronizado de 6 drones FPV a um blindado ucraniano. Você vê que os 4 primeiros drones FPV vão mirar nesse PZB-302 sueco enquanto os 2 últimos ficam mais atrás? E esperam que os soldados saiam para matá-los. Isso é comum, pois os russos sabem que equipamentos ocidentais têm maior taxa de sobrevivência. Com equipamentos soviéticos, um ataque costuma bastar, mas com ocidentais não. Eles organizarão armadilhas com drones FPV para atacar cada vez mais frequentemente. Depois tentam matar quem fugiu. Agora, após as técnicas de combate, vamos focar nos equipamentos. Com essa guerra de drones RR que continua aqui, contra um raro e precioso posto avançado russo,
espingardas instaladas em drones, caçadores de drones. Também presenciamos os primeiros usos operacionais de drones disparando antitanque, 4, ou seja, bazucas de defesa. Nas trincheiras ucranianas, aumentam os canhões teleoperados, evitando exposição ao perigo. Alcance de FPV para repelir ataques e drones kamikazes FPV com fibra óptica. A Ucrânia também amplia esses pequenos sistemas, como arames farpados nos campos, facilitando o corte dos fios. Assim, é possível proteger eixos inteiros na linha de frente. É eficaz, principalmente em grandes campos, mas não pode ser usado na linha de frente zero. Isso só será eficaz quando os ucranianos recuarem de fato. No aspecto da guerra de longa distância, o objetivo é obviamente esgotar o adversário e há uma grande diferença nos métodos. Primeiro, a Ucrânia mostra claramente seus sucessos. Com este mapa, vocês veem todos os ataques de longa distância bem-sucedidos, classificados por tipo. Vemos fábricas de armas, depósitos de munição, refinarias e aeroportos militares. Inclui links para que vocês verifiquem as provas desses sucessos. Já a Rússia ataca tudo: aquecimento urbano, eletricidade, água e muitos prédios residenciais. E então é uma verdadeira guerra contra a população que tem como objetivo esgotar os civis. A grande diferença, mesmo assim, este ano, é que a Ucrânia tem os meios para fazer a Rússia passar exatamente pelo que ela passou. Zelensky disse isso: se atacarem nossos sistemas elétricos, também podemos fazer isso este ano. E durante o último ataque, houve grandes apagões na região de Belgorod, na Rússia. Isso é apenas uma resposta ao ataque russo. Os ucranianos estão se defendendo novamente. Desta vez disseram que não aceitarão ataques sem resposta. Este ano eles também conseguem atacar e cortar o financiamento do exército russo. A Rússia, por sua vez, quer destruir a vontade dos ucranianos de continuar se defendendo. A taxa de interceptação dos Shaheds na Ucrânia segue estável em cerca de 90% mesmo com o aumento de ataques. Quando você intercepta 90% de 300 Shaheds, 30 passam. Se forem 500 Shaheds, 50 passam. Assim, o número de acertos cresce, mesmo com a taxa de interceptação melhorando. Principalmente com a multiplicação dos diferentes métodos. As metralhadoras em solo, em grande quantidade, seja operado por um radar ou disparado diretamente por uma espécie de grande caminhonete, ao trabalho dos helicópteros. Aí vemos muitos vídeos em que Mi-8 derrubam esses Shaheds. Contra mísseis de cruzeiro, os caças atuam mais, pois eles voam a cerca de 800 km por hora. Temos exemplos com foguetes guiados a laser, como nesta imagem, e interceptações com mísseis antimísseis. Como os mísseis estão escassos, só os usam em último caso. O principal desafio são os mísseis balísticos. Inicialmente, só as baterias Patriot PAC-3 são eficazes. E praticamente não há nenhuma proteção no país. Mais de 90% desses mísseis vão passar. Felizmente, são muito caros, raros e a Rússia tem poucos. Mesmo assim, isso causa muitos danos e, pela baixa precisão, atinge prédios residenciais. Do lado russo, como eles não precisaram realmente se proteger tão massivamente contra drones e mísseis ucranianos, eles não têm redes de metralhadoras em seu território, não desenvolveram drones, interceptores de drones, então a taxa de interceptação é muito mais baixa. E, no final, mesmo que os ucranianos lancem muito menos mísseis de drones do que os russos, a gente tem a impressão de que há mais acertos em território russo do que em território ucraniano. Acreditamos que os russos precisarão alcançar os ucranianos nesses métodos. Isso significa que milhares de soldados precisarão ficar na retaguarda. Atire no céu se houver mísseis ou drones passando. Isso também significa muitos recursos que eles vão ter que tirar da linha de frente para colocar na retaguarda. Então, a conclusão de tudo isso é que o objetivo de guerra russo não mudou. Putin reafirmou isso novamente neste verão. Toda a Ucrânia deveria ser russa. Ele ainda rejeita o cessar-fogo aceito pelos ucranianos em março. Mas não há nenhuma razão para que o equilíbrio militar realmente mude. A sobrevivência dos soldados fica cada vez mais horrível, com a logística que se torna uma tarefa agora tão perigosa quanto a daqueles que vão segurar a linha de frente. Em poucas semanas, a Rasputitsa fará os blindados sumirem novamente por um tempo, mas artilharia, drones e mísseis seguirão causando baixas em ambos os lados. Infelizmente, civis ucranianos pagam um preço crescente, pois esse é o único objetivo estratégico que a Rússia acredita poder alcançar hoje. Ela não pode conquistar a Ucrânia militarmente, então quer destruir o moral e a economia ucraniana atacando os civis. Não é erro deles atingir pessoas na retaguarda, é deliberado. Conquistar a Ucrânia é impossível militarmente, então buscam outra forma. A guerra só terminará quando a Rússia for forçada. Ou seja, haverá ou um colapso econômico, e os ucranianos estão fazendo tudo o que podem para que isso aconteça, e nós, com nossas sanções, é um veneno lento que demora para fazer efeito.
Mas hoje a gente vê que se a Rússia não tivesse as sanções, ela atacaria muito mais forte. Então, obviamente, não devemos suspendê-las de jeito nenhum e também esperamos que a Ucrânia possa receber mais equipamentos, já que o nível de apoio à Ucrânia permanece estável há bastante tempo, enquanto os russos apostavam em uma queda. Mas também temos grandes esperanças quanto ao uso dos 200 bilhões de euros de ativos congelados. Não apenas os dividendos desses ativos, mas realmente usar o dinheiro para poder equipar melhor a Ucrânia. Essa possibilidade ganha apoio cada vez mais sério, então, pelo menos desse lado, há uma pequena esperança para os ucranianos. O colapso econômico continua sendo a principal prioridade, pois é o meio mais rápido de obter um cessar-fogo e, assim, a paz. Passo todas as informações para vocês, as fontes citadas estão nos comentários deste vídeo. Lembro que vocês podem doar para ações humanitárias na Ucrânia ou com a arrecadação destinada aos militares que escolhem o equipamento que vão receber. E além disso, há novos super patches que vocês podem escolher para apoiar diferentes brigadas. E são patches de coleção em edição limitada.